Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os desastres naturais. Vem comigo. Bom, os desastres naturais, eles acontecem no nosso país, mas não só no nosso país. Os desastres naturais, eles acontecem no mundo todo. Existem as mais variadas formas de desastres que são considerados naturais. Então, nós temos quem? Nós temos furacões, que também se dissociam em tufões, ventos, vendavais. Nós temos terremotos, nós temos deslizamentos, tsunamis, nós temos a seca e as enchentes e alagamentos. Como que isso tudo vem acontecendo? Onde isso acontece? Como que isso tudo acontece de maneira natural em vários lugares do mundo? Bom, vamos entender um pouquinho como isso tudo acontece. Furacões, terremotos, tsunamis. Os furacões, eles são uma intensificação das massas de ar. Então, quando essa massa de ar ela se agrupa, então nós vamos ter aí furacões, tornados, que são grandes massas de ar que se organizam e eles acabam passando, devastando muitas vezes algumas áreas. Bom, os terremotos, eles também são chamados de abalos sísmicos. Geralmente são fenômenos que acontecem com uma vibração, né, na superfície da Terra, mas isso acontece devido a uma movimentação das placas rochosas que estão no fundo, né, dessas camadas terrestres. O que acontece? Uma rocha existem fendas, porém, estas fendas elas diminuem até que uma placa se encontra com a outra e quando elas se chocam, elas fazem com que aconteça esse abalo sísmico, fazendo com que haja uma onda que caminha, chegando então essa vibração na superfície da Terra. Isto são chamados terremotos. Porém, os terremotos, eles são quando isso acontece na superfície da Terra. Quando esta vibração acontece dentro de um espaço marítimo, nós falamos que aconteceu um maremoto ou um tsunami. Quando isso acontece no mar, provoca um deslocamento da massa de água, trazendo essa massa de água de uma forma bem brusca para a área de terra. E aí nós vamos ter uma invasão dessa massa de água na superfície terrestre. Com isso, a gente tem os tsunamis. Bom, e os deslizamentos? Os deslizamentos é quando ocorre um escorregamento do material sólido, ou seja, de uma massa de terra, do barranco que existia, né, em um morrado. Quando isso tudo se move, se desloca e traz esse material para a parte baixa, eu digo que aconteceu um deslizamento. Quando isso acontece em uma área que não há moradias, né, é fácil de fazer até mesmo a retirada. Porém, quando isso acontece em áreas onde há casas, né, aí a gente vai ter um grande desastre, podendo ocasionar até mortes. Bom, por que isso acontece? Muitas vezes, com o avanço, né, urbano dentro de áreas que antes morrados, mas com uma floresta ou com uma mata ciliar que protegia esse solo,
fazendo com que ele ficasse ali. Aconteceu uma chuva, mas essa terra deslizou e foi parada por árvores, por arbustos, tranquilo. As pessoas foram lá, retiraram essa pequena mata ciliar e começaram a fazer construções, urbanizando esse espaço. Houve uma chuva mais forte e esse deslocamento dessa massa andou. E aí a gente vai ter acidentes ocasionados por um deslizamento, né? E esse deslizamento vai ou não ocasionar até mesmo mortes. O que considerar e o que pode influenciar nesse deslizamento? Bom, o tipo do solo. Se esse solo for um solo mais solto, se a chuva vem, automaticamente ela vai fazer com que há o que a gente chama de lixiviação. Ela vai lavar esse solo e levar para a parte mais baixa. A declividade. Se a encosta ela é menos aclive, ou seja, se ela está, né, uma morrada tão alta e tão inclinada, talvez não aconteça esse deslizamento tão brusco. Mas se ele é muito inclinado, automaticamente, por uma questão física, ele vai descer com uma pressão até maior. Se este solo está muito embebido, né, de água de chuva e não tem aonde isso assentar, também vai fazer com que aconteça esse deslizamento de maneira mais brusca. Estas são algumas influências. Então, nós temos que cuidar para que este meio fique menos devastado e, com isso, a gente consiga segurar mais essa morrada. Uma outra coisa que acontece, principalmente nas nossas áreas, né? São as enchentes, os alagamentos. É um fenômeno natural, mas pode ser intensificado com as práticas que nós, seres humanos, causamos nos espaços da nossa cidade. Lembra do nosso lixo? Se a gente sai jogando lixo por toda a cidade, não tem um descarte, né? E aí as nossas galerias vão ficando cheias de entulho. Vem uma chuva muito intensa. Essa galeria enche, nós vamos ter os alagamentos. Os nossos rios estando assoreados, não tendo uma bacia que suporte a quantidade de água que vai passar por ele. O que vai acontecer? Ele vai sair do seu leito natural, ele vai invadir os espaços que antes até poderiam ser dele e que hoje estão urbanizados. E com isso a gente vai ter uma enchente. A água desse rio, ela começa a entrar pela cidade, ocupando casas, ruas, comércio. Isso é causado porque nós não cuidamos do meio onde nós estamos inseridos. Professora, mas enchente é um desastre natural? Quando este fenômeno acontece, por exemplo, por chuvas excessivas na cabeceira do nosso rio, que traz essa água abundante em excesso e que nós não causamos nenhum dano para o nosso rio, sim, houve uma cheia deste rio que não tinha capacidade de suporte dessa água que veio dispersa de uma forma não esperada. Agora, quando a gente não cuida deste entorno do nosso rio, quando a gente causa, né, a assoreação desse rio, quando a mata ciliar ao redor do meu rio ela é totalmente destruída, quando por algum meio a gente vai introduzindo muito lixo no nosso rio, tudo isso pode causar enchentes que são intensificadas devido ao mau uso do meu espaço. Se eu não cuido do meu espaço, eu posso sim estar interferindo. Bom, como que seria então o curso da água natural de um rio? Então nós temos o curso natural, aonde há uma quantidade esperada de água dentro deste curso.
Existe o leito menor, que é um leito aceitável, que o rio está acostumado a tê-lo. Mesmo tendo chuvas leves, mesmo tendo uma condição apropriada ali, ele consegue se organizar dentro desse leito menor. Aí eu acabo fazendo com que haja um assoreamento aqui. Essa terra aqui, ela acaba caindo dentro do rio. Eu diminuo o curso da água, o espaço de curso da água, e também diminuo a condição do espaço externo desse rio. Então, eu acabo interferindo na condição desse leito desse rio. E aí, se vem uma chuva muito grande na cabeceira do meu rio, eu não vou ter espaço suficiente para aceitar, para comportar esta água que vai chegar. E ela inunda os arredores. Então, houve uma interferência no curso da água, ou seja, o mau uso do meu espaço urbano. Tudo isso precisa ser pensado. Uma outra coisa que a gente tem que pensar muito, a seca. Nosso estado é um estado considerado até rico. Nós temos bastante água, nós temos, bastante questão de flora, da questão de árvores, de matas. Mas nós temos estados no nosso país que são extremamente secos. O fenômeno ambiental, da seca é algo natural, mas que tem consequências negativas, sim. Antigamente, esta era a realidade, principalmente do norte, nordeste do nosso país. Hoje, nós já conseguimos ver uma modificação nesses ambientes. O homem, ele tem trazido as ferramentas da informatização, dos mecanismos, de propensão agropecuária de uma forma tranquila, trazido isso para a melhoria da condição do espaço aonde eles estão inseridos. Bom, a população que antigamente trazia essa condição de espaço seco, muitas vezes elas acabavam migrando para outros estados, deixando ainda mais empobrecido este espaço ambiental. Hoje já há um retomo destes ambientes aonde se faz uma agricultura feita através da irrigação. Então, a gente já tem aí culturas de melancia, melão, no extremo árido do nosso país, devido à irrigação. Onde antes o que se via era só mandacaru, era só cactos, Os poucos animais que sobravam nesse ambiente eram tratados, eram alimentados com o cactus. A água, quando você chegava a ter água para beber, você tinha que captar ela nesse espaço barrento, levar para a cacimba, tratar ela de uma maneira mais rude para poder chegar numa água aceitável para se beber. Então, os cuidados com o nosso meio para que a gente não chegue a esta seca ou até mesmo a uma desertificação, correto? Temos meios de tratar, de cuidar? Temos. Podemos melhorar a vulnerabilidade? Sim, podemos. Como fazer isso? Como organizar essa distribuição dos recursos naturais? Fazer com que esses recursos se tornem bons para o nosso meio e para a nossa sobrevivência. Existem ferramentas que nós podemos trazer em nosso auxílio. E a seca hoje, a modificação desses espaços de seca tem sido, sim, uma nova ferramenta, uma coisa boa a se olhar, não só a negatividade. Antigamente,
esse fenômeno ambiental, ele só tinha consequências negativas. Era extrema pobreza, baixos recursos de alimentação, os meios mais bruscos, mais rígidos, o calor intenso, famílias sendo divididas, né, para poder conseguir sobreviver. Hoje não. Hoje a gente pode trazer para este evento mecanismos, informações para melhorar a condição. Então a gente tem que perceber os desastres naturais e trazer para a nossa vida, para o nosso meio, maneiras de melhorar a condição desses espaços. Bom, pensando então, vamos voltar lá um pouquinho. O que são os nossos desastres? Furacões, tsunamis, terremotos, maremotos, enchentes, cheias, alagamentos, né? E secas. Mas nós podemos mudar tudo isso. Está nas nossas mãos fazer do nosso ambiente um lugar diferente. E para melhorar o nosso conhecimento e para buscar melhorar isso tudo, nós temos as nossas bibliografias. Faça uso delas. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. E até breve!